Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da contribuição de outros países europeus para o Holocausto. A Alemanha nazista, como sabemos, foi a líder e principal autora da perseguição e do massacre dos judeus, ciganos e outras minorias por toda a Europa. Mas outros países, através de seus governantes e também de suas respectivas sociedades, deram as suas colaborações para que inúmeras atrocidades acontecessem durante este período tão nefasto da história humana. Mas antes de eu contar quais países ajudaram a Alemanha nazista nesta barbárie que foi o Holocausto, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já e fique por dentro das novidades. Postamos vídeos novos semanalmente, todas as sextas-feiras, e postamos shorts, os vídeos curtos, todos os dias. Desde já eu conto com a sua ajuda. Enquanto membro do eixo, o Japão cometeu gravíssimas atrocidades em massa em seus territórios ocupados, na Ásia e na região do Pacífico, especialmente na China. Contudo, o país não participou do Holocausto. Alguns judeus europeus até encontraram refúgio em territórios controlados pelos japoneses, como em Xangai, na China. Todos os aliados europeus da Alemanha nazista adotaram leis antissemitas similares às leis de Nuremberg da Alemanha de 1935, leis estas que legalizaram a perseguição contra os cidadãos judeus que viviam em seus respectivos países como uma raça inimiga e inferior e que deveria ser eliminada. Em 1942, a Alemanha nazista e seus aliados europeus do eixo controlavam praticamente todo o continente europeu. O Império Nazista rivalizava em tamanho com o antigo Império Romano. Os nazistas e seus aliados tinham em seus domínios um enorme problema, segundo eles próprios pensavam, pois tinham uma população de aproximadamente 9 milhões de judeus. A Alemanha nazista instituiu assim a solução final, visando exterminar todos os judeus da Europa, e procurou a ajuda de seus parceiros europeus do eixo para alcançar este macabro objetivo. Os governos de cada um desses países que vamos relatar aqui no vídeo participaram com alguma medida na execução da política da solução final da Alemanha nazista. Os aliados europeus do nazismo contribuíram para a morte de mais de 6 milhões de pessoas, na sua grande maioria de judeus, destruindo comunidades judaicas e manchando de sangue todo o continente europeu, salientando que a solução final foi uma iniciativa nazista, e a Alemanha nazista foi a grande responsável por este genocídio arquitetado que é o Holocausto. A lista de países, claro, começa pelo óbvio. Em 1938, o governo fascista italiano adotou leis raciais antissemitas baseadas nas já referidas leis raciais de Nuremberg de 1935. Durante os primeiros 4 anos da Segunda Guerra Mundial, as forças italianas não participaram da perseguição e nem cometeram fuzilamentos em massa contra os judeus. O governo italiano e as forças armadas da Itália também se recusaram a transferir judeus da Itália ou dos territórios ocupados por italianos para a custódia alemã. Milhares de judeus fugiram para as áreas ocupadas por italianos, onde encontraram até uma relativa segurança. Mas em setembro de 1943, as forças alemãs ocuparam o centro e o norte da Itália, após Mussolini ser deposto, e o novo governo italiano ter se rendido também aos aliados. Os alemães então resgataram Mussolini e o colocou novamente como chefe do governo fantoche, chamado República de Salò, no norte da Itália. Com a aprovação formal do governo de Salò e a ajuda das autoridades e milícias fascistas, os alemães prenderam e encarceraram milhares de judeus. No total, os alemães deportaram um pouco mais de 8.500 judeus italianos e judeus estrangeiros que viviam na Itália. Desses judeus, apenas um pouco mais de 1.000 voltaria ao país no pós-guerra. Em 2021, Manuel Filiberto de Saboia, descendente do rei italiano Vítor Emanuel III, que colaborou com o regime fascista de Mussolini, pediu desculpas à comunidade judaica italiana
pela colaboração do país com o regime fascista e também com o Holocausto. A Hungria foi outro país que colaborou com os nazistas. O governo húngaro adotou leis raciais antissemitas em 1938 e em 1941, logo após ajudar os nazistas na invasão da União Soviética também no ano de 1941. Forças húngaras na Tchecoslováquia, então anexada pelo Reich alemão, levaram pelo menos 16 mil judeus para o território ocupado pelos alemães na Ucrânia, aonde esses judeus foram sumariamente executados. Em janeiro de 1942, forças húngaras executaram milhares de judeus no território que a Hungria havia conquistado da Iugoslávia. Com o início de 1942, entretanto, o governo húngaro recusou repetidos pedidos dos alemães para deportarem seus judeus residentes na Hungria para os territórios que os alemães haviam anexado, e com isto criou um enorme impasse entre o governo alemão e o governo húngaro. Após as forças alemãs ocuparem a Hungria em março de 1944, o governo húngaro concordou em deportar os judeus sob seu controle. A polícia húngara então prendeu e deportou quase 440 mil judeus para Auschwitz, entre meados de maio e de julho de 1944. Mais de 300 mil desses judeus foram imediatamente mortos ao chegarem. Em outubro de 1944, os alemães instalaram um governo extremamente antissemita na Hungria, o qual perseguiu e assassinou brutalmente os judeus húngaros remanescentes, causando assim cerca de 100 mil mortes a mais. A Hungria, em 1994, pediu perdão oficialmente na ONU, reconhecendo formalmente a sua colaboração como Estado no Holocausto. Leis antissemitas e violência contra os judeus existiam na Romênia mesmo antes da aliança com a Alemanha nazista. Após as forças romenas invadirem a União Soviética ao lado das forças alemãs em junho de 1941, os romenos começaram a matar dezenas de milhares de judeus, tanto romenos quanto ucranianos. Autoridades romenas também deportaram muitos outros judeus romenos para guetos e campos na área da Ucrânia ocupada pela Romênia, onde os judeus deportados morreram de fome, frio e por doenças. As estimativas é que entre 150 mil e 200 mil judeus tenham sido mortos nas áreas sob domínio romeno. Em 1942, o líder da Romênia, o Marechal Antonescu, começou a temer que as potências do eixo perderiam a guerra e que a Romênia seria punida pela perseguição e pelo assassinato de judeus. A Romênia então não cumpriu com sua promessa de deportar os judeus remanescentes para a área da Polônia ocupada pelos alemães. Como resultado, aproximadamente 300 mil judeus na Romênia não se tornaram vítimas do programa da solução final dos alemães. A Romênia, por anos e anos, não reconheceu formalmente a sua participação no Holocausto. No entanto, no ano de 2021, o então primeiro-ministro Florencio reconheceu que o passado de seu país nem sempre foi glorioso, durante uma homenagem às vítimas do pogrom de Lázio em 1941, no qual 15 mil judeus foram mortos pelo já referido aqui Marechal Antonescu. Cito ainda completou dizendo que a verdade e a justiça devem prevalecer para que episódios assim nunca mais se repitam na história. Entre 1939 e 1941, a Eslováquia adotou uma série de leis raciais antissemitas, posteriormente conhecidas como o Código Judaico. Em março de 1942, a Eslováquia se tornou o primeiro dos aliados da Alemanha nazista a concordar em deportar a sua população judaica. Entre março e outubro de 1942, a polícia e as organizações paramilitares eslovacas concentraram cerca de 57 mil judeus em campos de trabalho escravo de concentração eslovacos e os deportaram em seguida para a Polônia ocupada pelos alemães. Destes 57 mil judeus eslovacos deportados para a Polônia,
apenas cerca de 300 sobreviveriam ao final da guerra. No outono de 1942, a Eslováquia interrompeu a deportação de seus 24 mil judeus remanescentes. Durante o levante eslovaco de 1944, as forças alemãs mataram milhares de judeus e deportaram cerca de 12 mil. Mais de 70 mil judeus eslovacos foram deportados para a custódia alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães exterminaram mais de 60 mil deles. O governo da Eslováquia, em 9 de setembro de 2021, pediu desculpas formalmente pelos crimes cometidos contra os judeus, durante um evento que marcou os 80 anos do já citado aqui Código Judaico. Este código é considerado uma das leis antissemitas mais duras de toda a Europa ocupada. O governo eslovaco salientou que sente uma obrigação moral de expressar-se publicamente e com pesar pelos crimes cometidos no passado. A Bulgária adotou sua versão das leis raciais de Nuremberg em janeiro de 1941, as quais foram denunciadas por muitos cidadãos búlgaros não judeus e pela Igreja Ortodoxa Búlgara. Em março de 1943, forças policiais e militares búlgaras que ocupavam territórios da Grécia e da Iugoslávia deportaram mais de 11 mil judeus não búlgaros daquelas áreas para a Polônia ocupada pelos alemães. Praticamente todos eles foram mortos de imediato no campo de extermínio de Treblinka. O plano do governo búlgaro de deportar judeus búlgaros causou inúmeros protestos da população e uma oposição generalizada. Em maio de 1943, o governo búlgaro expulsou 20 mil judeus que viviam na capital, Sofia, para o interior do país, confiscando seus bens e colocando os homens em campo de trabalho escravo. O governo búlgaro não deportou nenhum judeu da Bulgária para a custódia alemã. Consequentemente, quase todos os judeus búlgaros sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. A Bulgária nunca escondeu a sua colaboração com os nazistas e sempre relembra com pesar a sua participação no genocídio judeu. O Estado independente da Croácia foi criado em 10 de abril de 1941. Em apenas 3 semanas após a sua criação, seu governo começou a perseguir e encarcerar os judeus croatas e bósnios sob seu controle. As forças fascistas croatas da Ustasa começaram a assassinar judeus no verão de 1941. As autoridades croatas mataram cerca de 20 mil a 25 mil judeus, deportando aproximadamente 7 mil deles para a custódia alemã. Outras fontes da antiga Iugoslávia dizem que Jasenovac, um campo de concentração Ustasa na Croácia, onde dezenas de milhares de sérvios, ciganos e judeus foram mortos pelas forças do movimento terrorista e genocida. Entre 500 mil e 600 mil pessoas foram mortas oficialmente reconhecidas pela antiga Iugoslávia, enquanto outros estudos apontam números próximos a 700 mil a 1 milhão de vítimas. Jasenovac foi liderado pelo oficial Ustasa Dinko Sakic, preso na Argentina em 1998, levado a julgamento em seu país. Sakic e sua amante, Nada Luburic, negaram ao tribunal todas as acusações, mas foram condenados. O julgamento de Sakic trouxe aos croatas uma mancha em sua memória, pelo envolvimento de seus líderes diretamente com a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Formalmente, a Croácia, como Estado, não reconhece a sua participação no Holocausto, pois os croatas não reconhecem aquele Estado como a Croácia em si, mas sim um Estado fantoche nazista e que contavam com fascistas croatas que colaboraram com as atrocidades. Vale lembrar que a Croácia moderna se tornou independente da Iugoslávia em 1991, após conflitos violentos contra a Sérvia. A França foi rapidamente derrotada após a invasão alemã em maio de 1940.
o primeiro-ministro Paul Reynaud renunciou ao cargo e no dia 22 de junho, o Marechal Henri Philippe Pétain, conhecido herói da Primeira Guerra Mundial, assinou um armistício vergonhoso com a Alemanha. Os termos daquele documento dividiram a França, a parte norte controlada diretamente pela Alemanha nazista, e na parte sul foi criado um estado fantoche colaboracionista, conhecido como França de Vichy. E este governo de Vichy, inspirado pela Alemanha nazista de Hitler, criou uma legislação contra os judeus, conhecida como Comissão Geral sobre Questões Judaicas, sob a autoridade de Xavier Valade. Foi criada em 1991 com a finalidade de implementar e reforçar as leis antissemitas do regime colaboracionista de Vichy. Entre 1942 e 1944, cerca de 76 mil judeus foram deportados da França para os campos de concentração nazistas instalados pelo centro-sul do país. Em 1995, o então presidente francês Jacques Chirac reconheceu a responsabilidade do governo na deportação dos judeus franceses, encerrando décadas de ambiguidade de todos os governos anteriores. E Chirac foi bem direto a comentar a participação de seu país no Holocausto. Abre aspas. Sim, a estupidez criminosa de nossos ocupantes foi sustentada pelos franceses e pelo Estado francês. Fecha aspas. O Holocausto foi arquitetado pela Alemanha nazista, mas sem a colaboração de outros governos e sociedades como vimos neste vídeo, esta barbárie com certeza seria menor. Como eu referi neste vídeo recente sobre o Holocausto, o Holocausto deve ser lembrado como um crime contra toda a humanidade, e nunca devemos esquecer como nós seres humanos conseguimos deixar que coisas nojentas e vergonhosas desse tipo acontecessem. E é o meu dever como educador e o de vocês também repassarem essa história para frente, para que esta geração e as próximas gerações não se esqueçam do passado e para que cenas horríveis como estas nunca, mas nunca mais aconteçam.